Quanto tempo você viveria se soubesse exatamente quando seu corpo retornaria ao pó? Adão viveu 930 anos, com essas palavras ecoando em sua mente. Do pó vieste, e ao pó retornarás. A primeira sentença de morte já pronunciada. Eles caminharam com Deus no paraíso, respiraram o ar puro do Éden e provaram o fruto proibido que mudou tudo. Mas como realmente morreram os primeiros humanos? O que aconteceu nos momentos finais do homem formado pelas próprias mãos de Deus e da mulher criada de sua costela? A história que você acha que conhece guarda segredos profundos, esquecidos ao longo do tempo. Uma promessa divina feita no jardim do Éden que só seria compreendida completamente em seus últimos suspiros. Do pó ao silêncio eterno, a verdadeira história dos primeiros mortais. O solo do jardim do Éden ainda estava fresco nas memórias de Adão, quando os querubins com espadas flamejantes barraram para sempre sua entrada no paraíso. O lugar onde o próprio Criador caminhava nas brisas do entardecer, agora era uma lembrança dolorosa, um eco distante de perfeição. Como nos diz Gênesis capítulo 3, versículo 24. E lançou fora o homem e pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore, da vida. Com este ato divino, a primeira separação estava completa, os portões da eternidade, trancados, a árvore da vida, inalcançável. Adão, cujo nome significa terra vermelha, aquele que foi moldado do pó pelo toque divino, agora sentia, nos músculos e na alma, o peso das palavras de Deus. E então Deus disse: com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. Eva, a mãe de todos os viventes, carregava seu próprio fardo. Gênesis 3:16 nos relata as palavras que transformariam sua existência. E então Deus disse: multiplicarei grandemente a tua dor na concepção, com dor darás à luz filhos. Os primeiros humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos em sua concepção original, agora sentiam algo novo em seus corpos: dor, cansaço, fome, o suor escorrendo pela face, o sangue do parto, a terra resistente aos seus esforços. Adão e Eva conheciam a perfeição, tinham visto o rosto de Deus e agora, fora dos muros do paraíso, começavam a compreender o significado profundo da morte, não apenas como um conceito distante, mas como uma realidade inescapável que se aproximava com cada batida de seus corações. Mas mesmo na expulsão havia graça, como nos revela Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Um sacrifício, o primeiro sangue derramado, uma proteção para cobrir sua nudez e vergonha, e mais importante, um símbolo, a promessa de que o Criador não havia abandonado suas criaturas, mesmo em meio à justa punição. E assim, cobertos com peles de animais sacrificados pelas mãos do próprio Deus, começaram a longa jornada que terminaria, inevitavelmente, com o retorno ao pó. Os dias se tornaram anos, os anos, décadas, as décadas, séculos. A mortalidade, antes um conceito estranho, agora se manifestava em cada nova ruga, em cada dor nas juntas, em cada fio de cabelo branco. Adão, que uma vez nomeou todos os animais, com sabedoria divina, agora lutava contra uma terra hostil. O solo que antes produzia frutos em abundância, agora brotava espinhos e cardos, como declarado em Gênesis 3:18. Cada gota de suor que caía na terra árida era um lembrete da perfeição perdida. O corpo formado diretamente pelas mãos de Deus começava a mostrar sinais visíveis de deterioração. A morte, introduzida como consequência do pecado, agora estava inscrita em cada célula de seu ser.
Eva, que havia experimentado a dor do parto diversas vezes, via seus filhos e filhas crescerem, se multiplicarem e se afastarem. Alguns, como Abel, já haviam retornado ao pó de forma violenta pelas mãos de seu próprio irmão. Cada nova geração se afastava um pouco mais da memória do Éden. Cada nascimento e cada morte reforçavam a nova realidade. Uma realidade onde a mortalidade era a regra, não a exceção. Mas em meio à dor da separação física de Deus, algo permanecia vivo nos corações de Adão e Eva. A promessa. Aquelas palavras pronunciadas no jardim, em meio ao julgamento, agora sustentavam sua esperança. E então Deus disse: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." E Gênesis 3:15, a primeira profecia, a primeira promessa de redenção. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O mal seria derrotado. A separação um dia chegaria ao fim. Enquanto os anos se acumulavam, 100, 200, 500, 800, Adão e Eva testemunhavam o desdobramento da história humana. Viram Sete nascer como substituto do assassinado Abel. Viram seus descendentes se multiplicarem. E conforme registra Gênesis 4:26, nos dias de Sete, começou-se a invocar o nome do Senhor. Um retorno à busca espiritual, mesmo em um mundo caído. Aos 930 anos, o corpo de Adão, outrora perfeito, agora estava curvado pelo peso dos séculos. Suas mãos, que um dia receberam o sopro divino da vida, agora tremiam com a fragilidade da idade avançada. Segundo textos apócrifos como a vida de Adão e Eva, o primeiro homem sentiu a aproximação da morte como uma presença tangível. Não apenas o fim da vida física, mas o cumprimento da palavra divina. Sentindo a aproximação do momento final, Adão teria reunido seus descendentes fiéis, especialmente Sete, aquele que carregava a promessa da linhagem redentora. Adão, meu filho, estou prestes a retornar ao pó do qual fui formado. As palavras do Senhor se cumprem hoje em mim, mas não se entristeçam, pois ouvi do Senhor que um dia virá aquele que nos reconciliará com o Criador. De acordo com esses relatos, o arcanjo Miguel teria aparecido a Sete, confirmando que o tempo estabelecido para seu pai havia chegado. Mas junto com este anúncio, veio uma visão. Uma promessa renovada do plano divino que começara no Éden. Arcanjo Miguel, os anos designados a teu pai estão se cumprindo, mas o que começou no jardim não terminará no pó. A semente prometida virá e a cabeça da serpente será esmagada. Adão, rodeado por filhos, netos e bisnetos, gerações que jamais conheceriam o Éden como ele conheceu, fechou os olhos pela última vez. O corpo formado do pó retornava ao pó, conforme a sentença divina. O primeiro homem tornou-se o primeiro a experimentar a plenitude da morte física. Gênesis 5:5 registra simplesmente: "E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu." Para Eva, que compartilhara cada momento desde a criação, a morte de Adão foi um golpe profundo. Ela, que fora criada para ser sua auxiliadora, agora enfrentava o mundo sozinha. A Escritura guarda silêncio sobre os detalhes da morte de Eva. Não sabemos quantos anos ela viveu após perder Adão ou como foram seus últimos momentos. Este silêncio bíblico é, em si mesmo, significativo. Enquanto a morte de Adão marca o cumprimento da sentença divina sobre a humanidade, a ausência de detalhes sobre Eva aponta para algo maior: o foco na linhagem prometida que traria a redenção. Segundo tradições apócrifas, Eva teria morrido pouco depois de Adão, sendo enterrada ao seu lado, unidos na criação, na queda e agora na morte.
Seus corpos retornavam ao elemento do qual foram formados, enquanto seus espíritos aguardavam o cumprimento da promessa divina. Como nos lembra Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte física de Adão e Eva foi apenas o início de um capítulo maior. O apóstolo Paulo, milhares de anos depois, escreveria em Romanos 5:12: Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E completaria em 1 Coríntios 15:22: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O silêncio de seus túmulos ecoaria através dos séculos, enquanto a promessa feita no Éden atravessava gerações. De Sete a Noé, de Abraão a Davi, até finalmente chegar a Belém, onde nasceria aquele que esmagaria definitivamente a cabeça da serpente. As vidas e mortes de Adão e Eva são mais que um relato histórico. São um espelho para toda a humanidade. Em seus corpos que retornaram ao pó, vemos nossa própria fragilidade. Em sua separação de Deus, reconhecemos nossa própria alienação. E em sua esperança pela promessa, encontramos o mesmo anseio de redenção que habita cada coração humano. O que começou com pó e sopro divino, terminou com o retorno ao pó, mas não sem antes estabelecer um padrão que se repetiria através de toda a história humana: queda, julgamento, promessa e esperança. As vestes de peles com que Deus cobriu sua nudez após a queda prenunciavam um sacrifício maior que viria. A dor da separação apontava para uma reconciliação futura. E a morte, conquanto aterradora, não era o capítulo final da história, pois a mesma escritura que nos conta sobre o primeiro homem e a primeira mulher retornando ao pó, também nos fala do segundo Adão, aquele que venceria a morte não apenas para si, mas para todos os descendentes do primeiro casal que nele crescem. Como escreveria Paulo em 1 Coríntios 15:45-47, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Os corpos de Adão e Eva, formados do pó, voltaram ao pó. Mas a promessa feita no Éden, a promessa que sustentou suas esperanças mesmo ao enfrentarem a morte, finalmente se cumpriu na cruz e no túmulo vazio. Hoje, você e eu carregamos os mesmos fardos que Adão e Eva carregaram. Conhecemos a dor, o suor, o cansaço e a inevitabilidade da morte. Como eles, somos pó, e ao pó retornaremos. Mas também carregamos a mesma promessa que iluminou os seus últimos dias. A serpente foi ferida, a cabeça foi esmagada, e um dia o pó voltará a respirar. E você? Está preparado para o dia em que seu corpo retornará ao pó? Qual será o legado que você deixará nas gerações que se seguirem? E mais importante, você abraçou a promessa que sustentou Adão e Eva até seus últimos suspiros. A história do primeiro homem e da primeira mulher não termina com suas mortes. Continua em cada um de nós, filhos e filhas de Adão, que voltaremos ao pó, mas que podemos viver com a mesma esperança que iluminou seus últimos momentos na terra. Do Éden ao pó, e do pó à glória. Esta é a jornada de Adão e Eva. Esta pode ser a sua jornada também.